Era uma vez 3 rapazes que viviam com a mãe numa casinha muito pequenina, junto da floresta. Todos os dias os rapazes saíam durante a tarde para irem brincar para o jardim e andavam ali durante horas e horas a brincar de um lado para o outro. Mas antes de saírem para o jardim, a mãe dava-lhes sempre o mesmo conselho. Dizia-lhes: cuidado, meus filhos, muito cuidado. Não se afastem do jardim, não entrem na floresta, porque no meio da floresta, bem lá no meio, vive a bruxa arreganha-dentes. Quem já a viu diz que ela é tenebrosa, que tem dentes de ferro. Quem já a viu diz que ela apanha as crianças, que as come e que com os ossinhos das crianças ela constrói o seu muro à volta da casa. Quem já por lá passou conta que o muro está tão alto que quase chega ao céu. Por isso, meus filhos, tende muito cuidado. E todos os dias a mãe repetia este conselho aos filhos. Mas, um dia, o rapaz mais velho pôs-se a pensar e disse para os outros 2: olhem, eu não acredito em bruxas. Vocês acreditam? Digam lá. Vocês acreditam em bruxas? Eu cá não acredito. E sabem que mais? A mim apetece-me ir dar uma volta até à floresta. Estou farto de estar aqui no jardim. Ainda por cima, é tempo de cogumelos. Podemos apanhar um belo saco de cogumelos, trazê-los à mamã e ela até vai gostar da surpresa. Ela vai adorar. É o que eu vos digo. Vamos até à floresta. O rapaz do meio disse logo que sim. Também ele queria ir a explorar a floresta. A ideia era muito agradável. Mas o rapaz mais novo, esse, olhou para os irmãos e disse: Eu acho que é melhor nós fazermos o que a mamã diz. Ela diz que lá no meio vive a velha bruxa arreganha-dentes. Eu cá tenho medo. Eu não quero ir, nem pensar. Os 2 irmãos começaram a rir-se do mais novo. És um medricas. És um medricas. Medricas. E tanto lhe chamaram medricas que o mais novo lá se convenceu a seguir os 2 irmãos. Então, os 3 saíram do jardim e entraram na floresta. E andaram durante muito tempo à procura de cogumelos. Andaram por aqui, por ali, e esqueceram-se das horas. O tempo foi passando. O dia foi se tornando cada vez mais escuro. E os rapazes andavam tão entretidos que nem deram conta de que a noite começou a cair. Começou a ouvir-se um vento forte por entre as folhas das árvores, que mexiam, que dançavam ao sabor do vento.
E o vento fazia... As sombras das árvores começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer e a envolver os três rapazes. Foi então aí, quando a noite os começou a envolver no seu manto negro, que eles se aperceberam de que o tempo tinha passado sem eles darem conta, que já era noite, que não se via nem sequer um palminho à frente do nariz e que voltar para casa àquela hora era tarefa impossível. Ficaram os três cheios de medo, paralisados no meio das sombras das árvores, atentos àquele murmúrio do vento nas folhas das árvores. Até que o mais novo se lembrou de subir a uma árvore, a árvore mais alta que havia por ali nas redondezas, para ver se encontrava o caminho de volta para casa. Subiu, tupa, 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 e lá em cima pôs-se a olhar para todos os lados, a ver se conseguia avistar o caminho para casa. Estava muito escuro para conseguir perceber onde era o caminho. Estava muito escuro para conseguir perceber qual seria a direção certa que os levaria para casa. Mas o rapaz reparou que lá ao longe, bem ao longe, brilhava uma luzinha. O rapaz olhou melhor e reparou que aquela luzinha vinha de uma casa pequenina, que ficava no meio de uma clareira. O rapaz desceu da árvore, tupa, 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 e veio contar aos irmãos. Eu acho que ali ao longe está uma casa. Eu reparei que havia uma luzinha. Mas até pode ser a casa da velha bruxa. Não sei. O que é que vocês acham? E o irmão mais velho respondeu: eu cá acho que ainda nem sequer chegamos a meio da floresta, por isso aquela casa não deve ser com certeza da velha bruxa arreganha-dentes. Vamos até lá. Precisamos de abrigo, por isso não temos outro remédio. E os três lá se puseram a caminho da casinha, orientados pela luz que tremeluzia numa das janelas da casa. Quando lá chegaram, bateram à porta. A porta abriu-se. E apareceu a cabeça de uma velha muito feia, uma velha muito velha e muito feia, que lhes disse: ai, meus meninos, por aqui a esta hora? Entrem, meus meninos. As crianças não podem andar na floresta a esta hora. É perigoso. De dentro da casa chegava-lhes um cheirinho tão agradável. Um cheirinho. Parecia uma
Sopa de legumes? Talvez aquela velha estivesse a preparar uma sopa de legumes. E isso abriu-lhes o apetite. O rapaz mais velho e o do meio entraram logo muito confiantes. Mas o mais novo foi ficando para trás. Aquela velha, aquela casa, ai, não lhe inspiravam confiança. Mas ele lá foi entrando devagarinho, atrás dos irmãos, pois. Não lhe restava outra solução, senão seguir os irmãos. Entraram na casa, a velha pôs-lhes a mesa, uns pratinhos para eles poderem comer sopa, e disse-lhes: fiquem à vontade, irei preparar-vos as vossas caminhas. Podem cá ficar a dormir e amanhã acompanhar-vos-ei até casa. Porque 3 criancinhas tão pequeninas não podem andar na rua a esta hora. A floresta é perigosa. Os rapazes comeram a sopa com muito apetite, pelo menos o mais velho e o do meio. O mais pequeno comeu, mas com o estômago muito embrulhado. E reparou, o mais novo reparou, que num cantinho da cozinha, bem encostado a um cantinho da cozinha, estava uma enorme gaiola. O rapaz olhou para a gaiola e perguntou à velha: senhora, para que é que serve aquela gaiola ali no meio, ali naquele cantinho da cozinha? A velha olhou para o rapaz e respondeu-lhe: aquela gaiola é para os cães abandonados e os gatos que andam por aí perdidos, pois. Para que pode servir uma gaiola? É para isso. Mas o rapaz não ficou lá muito convencido. Ficou a pensar: pois, aquela gaiola mas é para os meninos que andam perdidos por aí. Os rapazes acabaram de comer a sopa e foram até ao quarto para se deitarem, para dormir. O irmão mais velho adormeceu logo. O do meio, quase logo a seguir. Mas o pequeno, esse, não conseguia encontrar o sono. Estava numa aflição que nem ele sabia explicar. Aquela velha não lhe inspirava confiança. Aquela casa não lhe inspirava confiança. Aquela gaiola que ele tinha visto não lhe inspirava confiança. Nada daquela situação o deixava tranquilo. Até que o rapaz reparou que da janela, daquele quarto, vinha uma luz muito branca, uma luz ainda mais branca do que a luz da lua. O rapaz levantou-se da cama e foi até à janela para ver que luz estranha era aquela, para tentar perceber. E ficou horrorizado quando viu que do outro lado da janela, aquela luz branca, era um muro gigantesco, alto, que quase chegava ao céu. Era um muro de que a mãe lhes falara. Um
muro feito de ossos. Eram braços, eram pernas, eram cabeças. Ai, era um muro verdadeiramente horroroso. O rapaz voltou a deitar-se rapidamente na cama e tapou-se com as mantas. Pouco tempo depois, o rapaz ouviu a porta do quarto abrir-se. E ouviu a voz da velha bruxa. Alguém está acordado? Alguém está acordado? Eu estou acordado. E por que não dormes? Porque a minha mãe me dá sempre um ovo frito à noite antes de eu me deitar, para eu poder dormir melhor. Um ovo frito? E a velha voltou para trás. Foi até à cozinha para preparar o ovo frito. Sempre a resmungar. Ovo frito. Ovo frito. Dali a pouco, a velha bruxa deu o ovo frito ao rapaz, o rapaz comeu, voltou-se a deitar. A velha bruxa saiu do quarto. Mas o rapaz continuava naquela aflição, não conseguia adormecer. A pensar numa forma de poder sair dali, de se poder salvar a ele e aos irmãos. Mas as ideias estavam turvas. O rapaz quase nem conseguia pensar, ter uma ideia lógica. E estava ele nesta aflição, nestes pensamentos, quando voltou a ouvir a porta do quarto abrir-se. E a voz da velha bruxa, que dizia: Alguém está acordado? Alguém está acordado? Eu estou acordada. E por que não dormes? Porque a minha mãe todos os dias à noite me dá um pratinho de figos para eu poder dormir melhor. Um prato de figos? A velha bruxa voltou a sair do quarto. Foi preparar o prato de figos. E voltou com um prato de figos na mão. O rapaz comeu e voltou a deitar-se. Mas a aflição crescia cada vez mais dentro do peito do rapaz. O coração batia, parecia que lhe ia sair pela boca. O rapaz não conseguia adormecer. E estava ele nestes pensamentos, nesta intranquilidade. Quando voltou a ouvir a porta do quarto abrir-se. E a voz da velha bruxa a dizer: Alguém está acordado? Alguém está acordado? Estou eu! Eu estou acordado! E por que não dormes, chamaroto? Porque a minha mãe todas as noites me dá um pouco de água colhida do poço com uma peneira. Ela traz-me água na peneira. Água? Uma peneira? E a velha saiu do quarto, foi até à cozinha, pegou numa peneira e foi até ao poço para colher a água, não é? Mas todos nós sabemos que colher água numa peneira, com uma peneira, não deve ser muito fácil.
Bom, mas o facto é que a velha bruxa pegou na peneira e tentou colher a água. Ela colhia e a água fugia. 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 E num desses movimentos caiu-lhe do bolso um pedaço de sabão. A velha bruxa inclinou-se, apanhou o pedaço de sabão e disse: Ah, os meus objetos mágicos! É melhor levá-los para dentro de casa. A velha bruxa pousou a peneira ao lado do poço, entrou em casa e em cima da mesa da cozinha pousou o pedaço de sabão, um pente e uma faca. E o rapaz, o mais novo, aquele que não conseguia dormir e que tinha feito aqueles 3 pedidos, estava à espreita e viu todos os movimentos da velha bruxa e percebeu que em cima da mesa ela tinha deixado ali 3 objetos mágicos. O rapaz percebeu tudo e ficou ali, à espreita e à espera que a bruxa voltasse para o poço e continuasse a tentar colher a água do poço. A velha bruxa foi até ao poço, pegou na peneira e recomeçou. Colhia, colhia, e a água fugia. Colhia, água fugia, colhia, água fugia, colhia, água fugia, colhia, água fugia. E entretanto o rapaz, vendo que a velha bruxa estava entretida, foi chamar os irmãos. Acordem, acordem, acordem rápido, acordem rápido. Olhem, nós estamos na casa da velha bruxa. Ela vai nos comer, temos que fugir rapidamente. Então, os 3 rapazes foram até ao corredor. Pé ante pé, 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 pé ante pé. Muito, muito, muito silenciosamente atravessaram o corredor. Desceram as escadas, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé. Atravessaram a cozinha, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé. Devagarinho, muito silenciosamente. E quando já estavam no meio da cozinha, o rapaz lembrou-se que em cima da mesa estavam aqueles 3 objetos. Pegou no sabão, meteu no bolso, pegou no pente, meteu no bolso e pegou na faca e meteu-a no bolso. Abriram a porta de casa da velha bruxa. Pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé. Foram saindo muito devagarinho e depois desataram a correr como doidos. E a velha bruxa que estava no poço a colher, a colher, a colher a água, ouviu o barulho e deu conta que os 3 rapazes estavam a fugir e também ela desatou a correr como uma doida. Levantou a saia e correu atrás dos rapazes. A velha bruxa parecia um touro a correr. Era veloz, veloz e forte como um touro. E corria e dizia: Ai, se eu vos apanho! Ai, se eu vos apanho! Os rapazes à frente corriam aflitíssimos. E ela continuava: Ai, se eu vos apanho! Se eu vos apanho! E quando ela estava quase a apanhá-los, o rapaz mais novo lembrou-se que dentro do bolso tinha os 3 objetos mágicos. Meteu a mão no bolso e saiu-lhe o pedaço de sabão. E o rapaz pensou:
Vou mandar este pedaço de sabão à velha bruxa. Pode ser que ela escorregue e fique toda esparramada no chão. E o rapaz mandou o pedaço de sabão com toda a força que tinha, e o pedaço de sabão foi cair mesmo em frente, mesmo aos pés da velha bruxa. E foi então que uma enorme montanha de espuma se levantou e a velha bruxa ficou presa na espuma e espumava-se toda e saiu-lhe bolinhas pela boca sempre que ela dizia: ai, se eu vos apanho, ai, se eu vos apanho, ai, se eu vos apanho, seus desgraçados. E os rapazes aproveitaram para correr ainda mais. E quando a velha bruxa conseguiu sair daquela montanha de espuma, voltou a levantar a saia e recomeçou a correr como um touro atrás dos rapazes, e quando estava quase a apanhá-los, o mais novo meteu a mão no bolso e retirou de lá de dentro o pente. Atirou o pente com quanta força tinha. E o pente foi cair aos pés da velha bruxa. E não é que mal o pente tocou no chão, à frente da velha bruxa se ergueu uma floresta densa, com árvores gigantes e frondosas que lhe impediam o passo, e ela tentava sair dali e gritava com toda a força: ai, se eu vos apanho, se eu vos apanho, seus desgraçados, se eu vos apanho. E os rapazes ficaram parados a olhar e começaram a ouvir o barulho de uma espécie de motosserra. Que barulho seria aquele? Era a bruxa que, com os seus dentes de ferro, arrancava as árvores pela raiz, arrancou-as todas, uma a uma. E quando se viu livre daquelas árvores que lhe impediam o caminho, ela levantou a saia e recomeçou a correr como um touro e a gritar: ai, se eu vos apanho, se eu vos apanho, seus desgraçados, ai, se eu vos apanho. Os rapazes corriam, aflitos, e ela sempre atrás aos gritos, e quando estava quase a apanhá-los, o rapaz mais novo lembrou-se que no bolso ainda tinha mais um objeto. Meteu a mão no bolso, tirou a faca e, com toda a força, atirou a faca em direção à velha bruxa. A faca veio cravar-se mesmo aos pés da bruxa e, mal a faca tocou no chão, aos pés da velha, abriu-se um enorme, profundíssimo, larguíssimo buraco. Era um autêntico abismo aberto. Não se lhe via nem sequer o fundo, e nem a velha bruxa
com aquela força toda, aquele poder todo que ela tinha, conseguia saltar aquele buraco imenso que se tinha aberto aos pés dela. De maneira que os rapazes ficaram a salvo. Continuaram a correr, a correr, a correr, a correr, a correr com quantas forças tinham e só pararam quando chegaram à porta de casa. E vocês devem estar a pensar: e a velha bruxa? O que é que será que lhe aconteceu? Será que caiu no buraco? Reza a história que a velha bruxa deu meia volta, que voltou para casa, cabisbaixa, e a arrastar os velhos pés. E diz-se que a velha bruxa nunca mais voltou a aparecer. E Vitória, Vitória, acabou-se a história.